Sejam bem-vindos a mais um episódio do DescubraCast. E hoje a gente vai falar algo importantíssimo para os empresários. Como, por exemplo, você já parou para pensar quanto dinheiro você pode estar perdendo por falta de informação ou por usar ferramentas erradas, não as corretas? Então, em um cenário onde empresas que hoje estão fechando, entrando em crise e até mesmo em recuperação judicial, a pergunta não é mais se você precisa de apoio, mas de onde ela vem. E hoje vamos falar sobre soluções reais para vender mais, reduzir riscos e crescer com inteligência. E é um prazer ter vocês dois aqui. E hoje a gente vai conversar, receber orientações e soluções com a gerente de vendas, Dilmira Loz, e o Gilmar Lara, gerente comercial e executivo da Associação Comercial do Paraná, a ACP. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, prazer é nosso. Obrigada, Lars, pela oportunidade. Vamos lá? Então, assim, eu já quero perguntar de cara Boa. Qual é o papel de vocês junto com o Cindy Lojas? O que a Associação Comercial do Paraná tem com o Cindy Lojas e quais são os benefícios para os empresários que são parceiros de vocês? Sim. Bom, para nós é um prazer ter o Cindy Lojas de Foz do Iguaçu, né? Que é o nosso parceiro há décadas, na verdade. Pouquinho tempo. É, pouquinho tempo. O Itacir, nosso presidente, o Muti também, que está lá também nos auxiliando aí demais, né? E a função hoje do Cindy Lojas e essa parceria que nós temos é que não existe Associação Comercial do Paraná sem o Cindy Lojas aqui em Foz do Iguaçu. O Cindy Lojas ele é a nossa ponta da lança aqui junto ao empresário. É ele que dá a musculatura, o apoio ao empresário de Foz do Iguaçu e região, propiciando para eles ferramentas assim que levam a qualidade da análise de crédito, uma qualidade da inteligência de mercado, dando literalmente esse apoio que de fato o empresário de Foz do Iguaçu precisa através do Cindy Lojas. E olha, vou dizer uma coisa, o Cindy Lojas está bom, vai ficar melhor ainda. É um papel fundamental, né? Um papel social importantíssimo, né? O empresariado ele tem uma voz. Hoje, um empresário de Foz do Iguaçu, ele sabe, eu preciso fazer um requerimento de uma viatura policial. É através do sindicato, é através do Cindy Lojas. Ele tem força junto ao poder público para literalmente entregar essas ferramentas que o empresário precisa. Eu gosto de falar que a ACP ela é uma entidade mãe, né? Aquela que acolhe as entidades locais. Porque a ACP não consegue, por exemplo, estar todos os dias e todas as horas com os empresários. Mas nós temos as entidades parceiras que estão nas cidades, acompanhando o empresário e auxiliando eles principalmente no crescimento. Então eu gosto muito de citar essa frase porque realmente é o nosso papel da ACP com as entidades locais. E a mãe faz de tudo pelo filho, né? Com certeza, com certeza. Sempre. E falando que a mãe faz tudo pro filho, o empresário, assim, que tá com problema e para ele evitar uma recuperação judicial, como que é feito? Como que é? Tem um auxílio jurídico, um apoio jurídico da CP? Como que é feito? Nós temos ferramentas que auxiliam o empresário na hora da concessão do crédito, né? Algo que seja que ele saiba, porque hoje a margem do empresário está estreita, né? Então qualquer calote, né, que ele leve, qualquer uma inadimplência, isso abala o financeiro dele. Ele tem impostos e às vezes ele vai ter inadimplência de algo que ele já pagou imposto. Ele tem folha de pagamento, ele tem um aluguel, né, muitas vezes se o estabelecimento não for próprio, ele tem uma folha de pagamento muito grande, água, mas enfim, são vários pontos. Então hoje nós contribuímos para que ele evite uma inadimplência, né? Hoje nós vamos comentar uma coisa que eu gostaria de mencionar muito. Existe hoje, você pega um exemplo, as imobiliárias hoje. Hoje, se você tem uma locação hoje de um imóvel, ontem eu estava conversando com acho que o Deva, lá no Cindy Lojas, ele me comentou uma coisa que me deixou até um pouco preocupado. Ele falou o seguinte, olha, hoje nós locamos o imóvel para quem? Aqui em Foz do Iguaçu, tá? Nós locamos o imóvel com a pessoa mesmo estando inadimplente. Eu pego 3 calções dele do imóvel. Eu perguntei para ele assim, bacana, você pega 3 calções como garantia. Tá, mas aí quanto tempo demora entre... Aí digamos que ele ficou os 3 meses e não pagou. Então você está sem calção, está desprotegido. E se ele tiver um histórico recorrente de despejo? E se você está com um imóvel que vale 30, 40, 50 mil reais por mês de locação? O teu calção não serviu para nada. E como ele tem essa informação? Através de uma consulta processual que nós temos. Nós temos um histórico recorrente dos últimos 20 anos dele
20 anos. Sim. Se ele tiver uma Lei Maria da Penha, se ele tiver hoje um mandado de prisão em desfavor ao CPF, ele vai ter essa informação. Se ele cometeu um crime nos últimos, sei lá, por que 20 anos? Porque o homicídio, como você deve saber, o homicídio prescreve com 20 anos. Né? O artigo 121, nós temos que ter esse histórico. Porque às vezes ele vai cuidar, de repente, de uma pessoa idosa, ele vai cuidar de uma empresa, ele vai cuidar de ocupar um cargo de confiança. Muitas vezes ele pode ser um foragido. Então, a consulta processual tem esse viés para levar elementos na concessão do crédito, na contratação de um funcionário de um cargo de confiança. Eu não estou colocando a parte de ressocialização de lado, pelo amor de Deus, sou favorável à ressocialização. São coisas diferentes. São coisas distintas, mas eu não posso, infelizmente, colocar alguém para cuidar de uma tesouraria que responde por um artigo 157, que é o roubo. Então, infelizmente, é uma pecha que eu tenho, né? Se ele tem um histórico recorrente de roubo, eu não posso conceder para ele um cargo de uma tesouraria ou um cargo de confiança. Então, esses elementos levam a ter um empresário informações extremamente ricas, né, para que ele não erre na hora de conceder ou ceder contratar algum funcionário de um cargo de confiança. Isso é uma forma de ter gestão, né? Sim. Porque uma das perguntas que eu faria aqui é: o empresário ele quebra mais por falta de gestão ou falta de informação? Acho que os dois. Nesse caso que você está falando, falta de informação. Sim. Concordo. Né? E faz ele quebrar. E se ele fizesse uma boa gestão, ele teria esse acesso. Quanto hoje informações, Laércio, é o petróleo do futuro. Informações, hoje não vamos longe. Você pega, por exemplo, Facebook, Instagram, LinkedIn, as informações são riquíssimas. E eles cobram caro por isso, para que você tenha acesso àquela informação. Por quê? É uma informação filtrada. É uma informação que te faz condensada com algo real. Direciona exatamente para quem você quer. Então hoje, quem vive, eu vendo na época do fio do bigode. Cuidado. Seus dias como empresário Estão contados. estão contados. E eu acho que não é só informação, né? É você trazer a informação com precisão e atualizada. Hoje, essa nossa base processual, ela tem 780 milhões de informações e atualizadas em apenas um dia. Então, esse é um dado assim, muito preciso que nós gostamos, sabe, de abordar e levar isso para o cliente. Porque às vezes o cliente fala, beleza, processual, eu jogo ali no Google, enfim, vou lá no site tal, procuro. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu tive até um case, assim, que eu gosto de contar, que eu fui atender um cliente e na hora lá a gente fez uma consulta e ele havia entrado com processo de cobrança daquele cliente um dia antes. Ele ficou assim, ele falou assim, como assim que o meu processo já consta na sua consulta? Eu falei, sim, nós temos atualização de apenas um dia útil. Sim. Aí, ali já fechou o contrato, né? Não teve dúvidas que o nosso sistema, assim, era realmente algo que ele precisava. E ele perdeu 70 mil reais só por conta disso, dele não ter informações. Então a gente fala que são muitas vezes informações escondidas, que o funcionário, o colaborador, né, quem está ali fazendo análise de crédito não vê. Hoje não basta você só colocar ali a informação dentro do birô. Não basta, porque às vezes o cliente está ali com um cenário lindo, maravilhoso, com um score bom, sem estar devendo. Mas por trás do processual tem muitas informações, sabe? E alguns utilizam informações, assim, de má fé, né? Então os malandrinhos aí no mercado têm que tomar cuidado. E a gente tem esse papel aí para auxiliar, né? O funcionário, o colaborador, né? A empresa, para trazer dados precisos e atualizados. Informação é tudo, né? Tinha uma frase da minha mãe que dizia o seguinte, né? Que diz o seguinte, é por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então, assim, muita gente não sabe que ali dentro ali tem alguma coisa assim. Então, e você olha muito no cenário, não vamos longe, tá? Mas o agronegócio tá tendo muito isso. Você pega lá, muitas vezes a pessoa tem um score muito bom, pagamento certinho, por quê? Porque ele tem a liminar que protege ele. Então, o mercado não sabe exatamente o rombo, essa bolha vai explodir. Ele tá com uma liminar provisória. Isso. A liminar não é um transitado em julgado. O processo ainda ele cabe ampla defesa de contraditório perante a nossa Constituição. Até aí, beleza. Então eu posso falar, eu devo pro Laércio, ok. Mas olha, eu devo, mas só que, olha, eu estou tentando. O juiz, que é imparcial nesse ponto, ele vai me considerar uma tutela provisória até que eu e você resolvemos nossa lide, né, o nosso debate, né, o nosso empate aí que nós temos aí, né? Para que aí uma hora isso vai ser julgado. E aí essas liminares vão começar a cair. Mas o mercado não sabe disso. Até ele já consumiu crédito. Ele consumiu e tá aí.
Já fez o caixa dele. Já fez o caixa dele. Exatamente. Porque, assim, essa liminar, ela veio, por exemplo, para as pessoas que realmente estão com dívidas no mercado, mas que para elas possam se estabilizar. Né? Esse é o foco disso. E não dos espertinhos querer passar o golpe no mercado e sair comprando tudo de novo e sujando o nome, né? Mais pertinho que nunca falta, né? É um instituto legítimo. Seja a geração que Sim, for. Tem né? que ser. Sempre vai ter. É algo legítimo, É que ele legítimo, pode sim, solicitar, sim, não sim. tem problema. Mas pela boa fé. Usam Pela boa de fé, má exatamente. fé para poder sair aplicando golpes. Então, isso é realmente algo assim que o empresário tem que ter muito cuidado, sabe? Tem que ter cuidado. Tá, isso aqui, essa situação que vocês estão falando não entra na análise de risco. Que eu digo assim, se a pessoa, eu quero montar uma empresa aqui em Foz do Iguaçu, vocês prestam esse serviço também? Sim. Não, é que essa parte de... primeiro, a análise de risco. Quando nós entramos para... quando a pessoa entrou propondo comprar algo, né, pleiteando um crédito, nós vamos consultar o CPF dele para saber se é válido. É um CPF de alguém vivo? Vamos consultar o endereço. Então a gente primeiro faz a parte de análise comportamental de pagamento. Como que está o real endividamento dele retroativo e como está o endividamento dele futuro. Sim. Então nós sabemos, aí temos renda presumida, valor de, né, que é indicação de valor de parcela. Isso é a parte de análise de crédito. A parte processual já é um segundo plano, né, que compõe a consulta. Isso. Mas então, a primeira nós vamos validar os dados se os dados são legítimos, se de fato é aquela pessoa. E o segundo passo vem a parte processual, como está o histórico. Porque não adianta somente olhar, como eu falei agora há pouco, olhar somente a questão de história comportamental. De repente tem um liminar. E o processo, a consulta processual tem esse viés de mostrar se de fato eu tenho uma liminar que está me protegendo. Às vezes eu posso estar respondendo por vários processos lá de embargo de declaração, ação de monitório, obrigação de fazer, contratos bancários. Então eu tenho ali vários pontos. Isso indica que não é um crime patrimonial, é uma dívida patrimonial. Sim. A parte de crimes contra a vida, né, dolo eventual, dolo eventual ou qualquer tipo de crime, né, ele não impacta no crédito, né, o homicídio culposo, o homicídio doloso, mas só que a parte de patrimônio de dívida impacta sim, nesse ponto. Então a gente faz as duas análises, Sim. tanto da parte de patrimonial, né, como também a parte de análise de crédito. Isso. E eu tenho, até mais assim, vale também colocar essa informação, porque tem muitas empresas que eles acabam assim, eu tenho uma equipe jurídica que faz a cobrança. Aí que entra essa parte das cobranças extrajudiciais, que somente em processos vai estar. Quando você entra com um processo de cobrança, ele não impacta no score do cliente, ele não vai ter um registro de débito, verdade, ele não traz essa informação, sabe? Então a gente sempre coloca, o empresário fala, legal, né? Que bacana que você tem esse tipo de informação, você tem uma equipe jurídica que cuida disso. Mas não é o suficiente. Você precisa colocar dentro do birô, você precisa levar essa informação para o mercado, que ele sim, né? Você pode ter uma equipe jurídica, eu acho super certo, que tem essa informação, mas assim, você levar a informação para dentro do birô e mais do que que ele está devendo, isso impacta em tudo. Score, todas as informações, porque o próximo a consultar os processos dele vai ver que ele está devendo. Isso impacta diretamente nas vendas, né? Sim, os bancos, né? Tudo. Então, isso é assim, a parte processual a gente está dizendo hoje que é a cerejinha do nosso bolo, sabe? Porque realmente, os empresários, assim, toda vez que nós levamos essa ferramenta, que é algo assim extraordinário para a utilização de análise de crédito, sem dúvidas, assim, a gente não perde, sabe? E a ideia é evitar que ocorra uma bolha. Porque essa liminar, ela poderá ocorrer uma bolha. Porque você está considerando crédito sem você saber se de fato a pessoa tem liminar que inibe ela de receber um protesto, que inibe ela de ser negativada em qualquer birô. Equifax, SPC, Serasa, o mercado não está sabendo. Então, as liminares judiciais virou agora um festival. Inclusive, existem várias associações, né? Que fazem isso, eu limpo teu nome. Tem Sabe a operação outdoor. limpa Sim. nome e paga 300. LinkedIn. Então, essas são as liminares. Ele limpa teu nome, sim. Entre em contato conosco, limpe o seu nome. Milão limpa teu nome. Você deve 15, 100 mil, ele limpa teu nome. Ele só entra lá com o processo Olha e só. tá tudo certo. Então, assim, Mas é tá algo certo que... até quando, né? Tá certo até quando. Torna a repetir, a ampla defesa e o contraditório é um direito constitucional de todos nós brasileiros. Ok, bacana. Só que tem gente que utiliza desse instituto de forma dolosa, né? Ou seja, ele sabe que ele deve,
mas eu preciso consumir, né? Então eu preciso gerar mais. Então ele não pensa na questão da gestão financeira dele. Opa, eu vou arrumar minha vida primeiro antes de, né, pleitear mais Sim. crédito. Nesses exemplos que vocês citaram, assim, você pode dizer para mim o quanto isso impacta no faturamento de cada empresa? Se você observar o seguinte, se cada 10 vendas que ele faz, ele tiver uma inadimplência de 30%, só já perdemos 30%. Se ele trabalha com uma margem de 40%, que é uma margem alta no mercado hoje, ele já tá fechando vermelho. Porque ele tem as despesas operacionais dele. Então, ou seja, ele tem que tomar cuidado para quem ele está vendendo. Porque se a margem dele for de cada 10, 3, tanto tem empresário que tem gente que trabalha com margem 100% ok, né? Não é, mas tem gente que trabalha com margem estreita. Um atacado, por exemplo, um supermercado. O supermercado a margem é 15%, no máximo. Só que ele vende a carteira dele. Quem paga os juros é o cliente. Então é diferente. Então depende de mercado. Mas se você pega um atacado que ele vende, atacado e varejo, que a margem dele é mais estreita, visando a competitividade, ele não vai ter. Ele não vai aguentar muito tempo. Sim. É aquele case que eu comentei há pouco. O cliente perdeu R$70 mil em uma única venda. E o ticket médio dele era em torno de 60 mil por venda, né? Então, você imagine, ele perdeu ali R$70 mil que ele não recebeu nada. Porque ele consultou, né? Enfim, ele fez a consulta normal ali no birô e não trouxe a informação que o cliente realmente devia. Quando nós levamos a parte processual, ele viu o real endividamento desse cliente. Meu Deus, ele falou assim, Dilmira, aonde que você tava que você não veio trazer essa solução para nós antes? E doeu, né? Meu Deus. Imagina, 70 mil não é R$7, né? Então... E uma outra coisa, né? Essa consulta ela foi elaborada por advogados, né? Nós montamos uma estrutura, um case de sucesso. Nós temos diversos cases de sucesso. Sim. E o momento atual que, por exemplo, o agronegócio tem vivido, que a margem é estreita, porque os insumos fertilizantes e sementes são altíssimos, e nós temos diversas recuperações. O Brasil, ano 2026, está batendo um recorde de RJ. Recorde nos últimos 30 anos, que não teve Todos tanto. os dias. Então você percebe assim, nós temos aí hoje um cenário, nós somos hoje, como diz o governador Ratinho, nós somos o supermercado do mundo, e é verdade. O Paraná ele só não está pior porque as cooperativas nossas, elas diversificam. Elas deixaram de ser monocultura e tornaram agroindústria. Sim. Então, se tá ruim a soja, a gente, vamos desenvolver, fazer óleo vegetal. Vamos fazer a sobra do farelo da soja, do óleo de soja, a gente faz ração. E mesma coisa do milho, a gente faz, sabe? E aí a gente vamos investir em suinocultura, em avicultura, e o Paraná ele é muito rico nisso, né? Então, por isso essa diversificação. Mas estados que são reféns da monocultura, que é a commodity das exportações, esses estão arrebentados. E aí o cliente fecha com você. Como que é feita a capacitação para essas empresas? Ele tem isso ou vocês têm, como que eu posso dizer, existe pacotes para contratação ou já é natural da associação fornecer isso? Você comentou um ponto importante. Nós, como associação comercial, como entidade, Sindilojas, né? E Sindiloja aqui de Foz, eu não chego aqui, não somente vendo um pacote para você, entrego pronto, fechei, assinei, agora eu vou embora. Não. Nós temos um sucesso do cliente que acompanha durante 60 dias, treinando o seu funcionário, mostrando como que utiliza cada consulta. Mostrando, olha, você vai digitar aqui, tem dúvida, nós fazemos a consulta ao vivo para ele. O nosso pós-venda não é somente a falar o papo de vendedor. Como diz, vendeu e sumiu. Vendeu e sumiu. Não. Nós ficamos acompanhando. E não só isso. Então, treinou, acompanhou 60 dias, aí ele volta para a carteira do gerente, que ele chama que é o gerente da conta, e ali a gente vai monitorando. Olha, você está gastando mais nesse ponto aqui. Se você fizer isso, você vai acabar economizando nessa parte aqui. Isso. A gente pode aumentar. Então, a gente literalmente é um gerenciamento de carteira. Mais uma vez, o nosso papel social é dar o suporte ao empresário. Sim. Não é só vender. Porque aí o nosso papel social não tem importância. Porque o nosso papel social não é só cobrar. Sim, o nosso papel é dar suporte para ele, junto ao poder público, para que ele, de fato, tenha mais condições de realmente crescer. Sim. Tá, e aí você fala muito dessa parceria com o Sindilojas. Sim. E, assim, o comércio ele não é só lojas. Então, todo esse papel aí é forte qualquer tipo de empresa. Certo. Qualquer então, ele pode ter uma loja de roupas. E aí, além dessas empresas habituais, entra o MEI também. Sim. Boa. E também é um empresário, né? E o que vocês estão fazendo
para o MEI. E além disso, eu quero saber se, para qualquer empresa, se o programa que vocês fazem de rodada de negócios, como que é feito, a cada quanto tempo é feito, e o papel de vocês aqui em Foz do Iguaçu. Na verdade, É assim, bastante perguntinha. pro MEI, né, que ele é o microempreendedor individual, então para essas pessoas nós temos assim um certo cuidado realmente, porque muitas vezes ele é esquecido. E né? fatura muito, né? Sim, né? É um grande faturamento assim, uma margem assim, grande que eles têm, e ele acaba sendo esquecido. Né? Porque o pessoal acha, não, contadores é uma coisa, né? Que eles acabam, não vou fazer, é MEI e tudo mais. Então, o porquê que nós trazemos soluções voltadas para o MEI? Justamente por isso, por ele ser esquecido. Então, hoje nós temos um produto que é o Agile MEI. Né? Ele é realmente para auxiliar, né, esse microempreendedor individual, que ele está ali muitas vezes no dia a dia, trabalhando, resolvendo problemas, ele é o vendedor dele, ele é o financeiro dele, ele que produz, ele é o marketing, ele é tudo, então é ele por ele. E o que cabeça dele tudo, né? Ele tem que comprar, ele tem que vender, então a cabeça dele, né, acaba. E para organizar todo esse processo, nós temos, né, esse aplicativo que é o Agile MEI, no qual ele vai conseguir fazer um gerenciamento da vida dele ali dentro da vida profissional. Então ali ele vai ter, por exemplo, o fluxo do caixa, que ele vai conseguir controlar, ele vai poder tirar, por exemplo, agora é época de IR, né? Então ele consegue tirar também o seu relatório ali para fazer a declaração do imposto de renda, ele consegue retirar todos os meses a guia dele, não precisa ficar... Ele lembra o empresário, você tem que pagar de legal. Sim, é um aplicativo para auxiliar o microempreendedor individual, porque justamente, né, ele acaba tendo essas tarefas, esqueci de pagar a minha mensalidade ali, né, a minha guia, enfim. Então, o aplicativo veio para auxiliar justamente esse empresário. E né? por incrível que pareça, tipo, o que você tá falando é real mesmo. Sim. Você esquece, porque assim, o cara faz tudo. Sim, Esquece. porque ele é tudo. Né? Não é porque ele não quer pagar, Sim, acaba por esquecimento por mesmo. esquecimento. Então, esse aplicativo veio para auxiliar muito, né, esses empresários. E assim, tá sendo um sucesso. E ele é junto com o CIMED também, para poder fazer aquela declaração anual? Mesmo, sim. O aplicativo, inclusive, faz tudo isso. Ele traz tudo, todo o faturamento, você vai lançando tudo ali. Ele traz todo o relatório, né? Você precisa retirar ali. Nossa, você colocando as informações certinho, ele já vai te trazer. E o que é bacana também desse aplicativo, complementando o que a Admira bem mencionou, é que ele já vai induzindo você a você crescer. Sim. Você tem que preocupar em trabalhar, porque o aplicativo trabalha para você. E tem um fator social importantíssimo nessa ferramenta. Uma manicure, um pedreiro, e se ele machucar a mão dele? Sim. Ele tem um seguro atrelado a esse aplicativo que ele recebe até R$3.000 por mês. Se ele, uma manicure, se ela machucou a mão dele, ela vai trabalhar como? Um dentista, por exemplo. Sim. Né? Então, ou seja, literalmente, a mão dele, um artesão, é isso. Um borracheiro, ele precisa da mão dele. Então, esses R$3.000, enquanto ele estiver afastado, ele estará recebendo. Tem um seguro. Isso é um fator social importantíssimo. Sim, sim. Claro, ele já tem também, né, essa obrigatoriedade que o governo também presta, né, em alguns casos, mas o que ele vai fazer? Ele tem que ir atrás do advogado, tem que entrar com processo, enfim. E ali vai ser na hora, então. Ele já vai solicitar, né, claro, ele inclui a documentação ali que é obrigatória, mas assim, ele já vai ter esse suporte, ele não vai ficar na mão. Então, imagina, às vezes a mãezinha lá que acabou de ganhar o bebê, né? Ela precisa, né, realmente depois ali ter um suporte, enfim, né, o financeiro dela, o faturamento rodando. E, em contrapartida, esse seguro também é justamente para isso, para não deixar eles na mão. Já está disponível no Cindy Loja, já, esse produto já, tá? Sim, todos os microempreendedores individuais que quiserem já contratar, pode se dirigir ao Cindy Lojas que nós vamos estar esperando. Então ele deixa de ser burocrático e ele tem na palma da mão. Exatamente, Você tem que né? preocupar em trabalhar. O aplicativo trabalha para ele. Sim. Ele tem que preocupar em empreender, que é o que ele faz bem feito. É isso. E assim, no futuro tem uma empresa enorme, porque é o que acontece. Né? Ele é pequeno hoje, mas ele vai ser grande. Mas aí que mora um outro ponto importante também. Se ele começa organizado pequeno, ele vai ser organizado grande. Sim. Ele já está habituado já no que é ser organizado como pequeno. Sim. Porque hoje o que faz muitas empresas fecharem é a desorganização. Nesse caso, ele já ajuda, o aplicativo ele vai te induzindo você, mas quando a planilha Excel, quando você coloca teus gastos, você tá vermelho aqui, ó, é a mesma coisa. Ele vai notificando, é só uma analogia, mas o aplicativo ele é muito mais completo, vai lembrar de responsabilidades fiscais para o empresário. As notas, né? Ai, meu Deus, eu tenho que entrar lá no sistema da prefeitura, tem que, né, fazer isso, aquilo. Não,
Ali no aplicativo você faz tudo. Agilime. Tudo ali. Agilime. Uma ferramenta fantástica. Aham. E me diz uma coisa sobre o score. Uhum. Como é que é feito? Quanto tempo eu levo para melhorar? Em relação a crédito? Como que é feita essa análise aí? Hoje o mercado, ele é assim, quanto mais pontual você paga, você seja adimplente dos seus compromissos, melhora o seu score. Não existe uma data, né? As pessoas falam, eu paguei hoje. Não é assim que funciona. Porque ele vai acompanhando o teu comportamental de pagamento. Então, se o Gilmar paga, se o aluguel dele vence todo dia 15, e eu pago no dia 15 ou até dia 14, ele mostra para você, quanto mais pontual você é, eu sou optante do cadastro positivo. Por que surgiu o cadastro positivo? Ele é para diferenciar alguém que é para melhorar a taxa de juros, tá? Para que eu, quanto mais adimplente sou, menor o meu juros. É justo. A matemática é justa. Por que eu tenho que pagar por aquele que paga atrasado? Aí todo mundo vai ser inadimplente. Então o mercado, ele mede, o optante do cadastro positivo tem essa função. Então assim, quanto mais pontual eu seja, né, com os meus compromissos, melhor o meu score. Esse é um ponto. O segundo passo é, uma água, uma luz tem relevância ser inadimplente? Porque você esqueceu. Eu posso ter vendido o meu apartamento, eu comprei o seu apartamento, você sempre foi cumpridor das suas obrigações. Você tem financiamento da tua casa própria, do teu carro, do teu CDC, você paga teu cartão de crédito sempre certinho, nunca para no rotativo. Você é um cliente fantástico. Mas aí você, pelo mercado tradicional, se você atrasar uma água à luz, teu score despenca. Pergunto, qual é o peso de um financiamento de uma casa com uma água que custa 50, 70, 80 reais? Então é injusto. Então, o cadastro positivo que nós trabalhamos com score híbrido. Score negativo e score positivo. O que mais pesa para nós é a pontualidade do teu pagamento. Com isso, melhora o seu score. Agora, não é que nós não vamos mostrar o negativo, mas nós não colocamos peso na água, na luz, no telefone celular do que tem isso aqui. Então, esse é o equilíbrio do score híbrido, que é o que nós trabalhamos com o Equifax. Nosso score, ele trabalha desse jeito. Então, nós valorizamos muito mais isso. Então, eu não posso penalizar você porque você atrasou isso. Sim. Então, o aumento do teu score é mais a pontualidade. Outra coisa, a busca de créditos. O Gilmar está buscando, ele paga certinho, mas ele está buscando muito crédito. O mercado, acendeu uma luz amarela. Por que ele está buscando muito crédito? Será que ele terá condição de adimplir? Nas nossas consultas eu coloco lá, o Gilmar tem uma renda, um exemplo, de 20 mil reais. Mas espera aí, mas ele está consumindo 80, 100, 90. Ele está buscando vários créditos. Isso vai impactar o meu score. Tem um monte também. de conta É lá, um monte cheio de conta. Uma hora essa bolha vai explodir. Sim. Então, o score tem essa função de analisar cenário. Quanto eu ganho, quanto eu estou adimplindo, quantos contratos assumidos. Sim. E pontualidade do pagamento, é claro. Ele vai trazendo todo esse relatório bonito, enfim, né? Até inclusive com questões de cores, assim, sabe? Para que fique visível realmente para quem tá analisando ali, né? E ver, tá em vermelho, vamos ver o que tá acontecendo Dashboard. aqui, né? Tá em amarelinho, é uma negociação, né, cautelosa, vamos dar uma olhada, entender realmente se faz sentido a gente liberar esse crédito ou não. Então o score realmente é para isso, né? Para facilitar essa análise de crédito, e hoje, como o Gilmar colocou, né, enfim, nós trazemos aí todas essas informações muito bem colocadas para que você possa trazer uma análise segura. A gente está falando bastante sobre a associação, o que ela fornece, alguns produtos, né? Só que além desses produtos, vocês também têm uma faculdade, a Faculdade Sim. do Comércio. Sim, que é a FAC, né? Qual que é o impacto dessa faculdade para o empresário? Muito grande, né? Eu comentava hoje até com um amigo em si, ele falava assim que muitos empresários não têm nem o ensino médio completo, né? Então, o que acontece? Essa FAC justamente é para isso, né? Para os colaboradores, né? Quem quer disponibilizar ali, por exemplo, uma pós-graduação, enfim. Despertar liderança. Isso, está disponível, né? E inclusive com assim, uma taxa, o valor mensal dela é a partir de R$ 109,90, com cursos
cursos de administração, contabilidade, gestão comercial. São cursos destinados a empresários, né? Enfim, quem tem varejo, enfim, comércio, né? Não é um curso lá de agronomia, medicina, não. São cursos para que você possa auxiliar, né, o empresário, enfim, os seus colaboradores, para que eles possam ter aí mais qualidade, né, na hora de prestar o serviço e ter esse conhecimento, né? Hoje uma faculdade você faz você se torna, né, algo assim relevante para o seu currículo e para sua vida, né, no conhecimento que você consegue obter através dele. É uma função social importante, né? Sim. Uma função social importantíssima. A educação, né, ela sempre vai melhorar a vida de Liberta. melhora salário, melhora Tudo. oportunidades, né? As portas se abrem, né? Sim. Até mesmo para o empresário que muitos não terminaram o ensino médio, mas assim, isso não deixou ele impensante. Sim. Né? A própria vida dele, experiência de vida fez com que Faculdade ele... da vida. A faculdade da vida fez com Exatamente. que ele tivesse sucesso. Mas é muito importante Super. porque a falta de informação muitas vezes Escraviza. faz com que ele seja Sim. preso. Sim. Ele é um E escravo. hoje tem muita questão de informações atualizadas, né? Você consegue ali na faculdade, tem muitas questões, por exemplo, de inteligência artificial, temas relevantes para o seu dia a dia dentro da empresa. Então não é só você fazer uma faculdade. Você vai ter troca de experiências, além de um network, você pode vender, né? Porque são pessoas voltadas para o seu nicho, digamos. São pessoas que realmente estão dentro do círculo que fazem sentido contigo, né? Uma faculdade, ela é à distância, você não precisa ir todos os dias na faculdade. Nós temos no Paraná todo agora também vários pontos de atendimento, né? Com a FAC. Principalmente, né, nas entidades aí que são parceiras nossas. Então, o aluno pode ir lá, pode fazer sua prova, né? Se ele não quer fazer online, ele prefere ir fazer presencial. Então, são várias questões aí que a FAC está se desenvolvendo e vem tendo vários resultados bacanas, né? E principalmente para os empresários. Você pega, é engraçado, eu acho tão bonito quando eu vejo um diretor, um CEO de uma empresa, eu entrei office boy naquela empresa e me tornei o CEO dela. Sim. Isso não foi somente por... É uma meritocracia, claro, eu sei que é, mas isso teve estudo. Porque a ignorância, ela é uma escravidão na pessoa. Elas são as travas, né? Sim. E não só isso, eu acho que você está visando o empresário, ele está visando a função social da evolução dele. Olha, eu estou criando ele, mas tem gente que ainda pensa assim, não vou dar educação porque amanhã ele vai sair daqui, vai para outro lugar. Não, tá errado, você está equivocado. A contramão, isso é totalmente a contramão. Então, a ideia, literalmente, o conhecimento é isso. Então, quando veio e a facilidade que a FAC tem, é que ele vai fazer isso de forma online, tá? Vai ter provas, tudo mais. Nota máxima no MEC. Sim. Nota máxima do MEC. Tá? Então, ou seja, tem um curso superior, tem a pós-graduação. Eu posso fazer uma digestão de equipe, porque às vezes você fala, mas essa pessoa tem liderança. Por que não fazer uma pós, investir nesse meu? Amanhã ele pode me substituir, não preciso ficar aqui o tempo todo. Sim. Né? Despertar novas lideranças. Fazer com que... Porque quem ganha com isso? Além dele ganhar na função social, o funcionário ganha e o cliente dele ganha mais ainda. Porque vai ter um funcionário qualificado, né? Levando, né, o melhor dicção, melhor na fala, em tudo, em todos os sentidos. E o maior diferencial que é direcionado para o comércio, né? Sim. Totalmente. Não tem um monte de matéria lá só para encher. Cindy Loja é não. pioneiro. Cindy Loja é pioneiro aqui em Foz do Iguaçu com a FAC. Pioneiro. legal. Sim, pioneiro. Fantástico, fantástico. E quando que o empresário tem um retorno financeiro? Quanto tempo, mais ou menos, você me diz aí? O que você pode me Olha, falar? esse é um estudo. A primeira coisa que nós como Associação Comercial do Paraná, Cindy Lojas, o que nós fazemos sempre? Então, tipo assim, você tem uma carteira lá de, sei lá, 100 mil negativados, que são inadimplentes na sua carteira. Poxa, eu tenho esse aqui. Ele sempre coloca para nós num pacotão. Ó, tá aqui, ó. Cheque sem fundo. O que eu faço? O que eu faço com isso aqui? Então, o primeiro que eu faço é estudar essa carteira dele. Sim. Tá? A gente vai analisar essa carteira. Estudar mesmo. Para saber, olha, você está aprovando mal, né, por conta de... Sabe, você não está analisando bem essas pequenas entrelinhas. Então, nós estudamos agora, olha, porque você tem aqui 100 mil clientes que deve dentro de um ano, né? 100, aí 200 mil acima de 2 anos. Então a gente coloca isso. Olha, a chance de recuperação nesse do primeiro ano é bem maior do que aquele que está nos 60 meses. Esse aqui já perdeu. Não que você não vá receber. Não estou falando isso. Por quê? O Código de Processo Civil, ele faz o quê? Você não pode deixar a pessoa negativada mais do que 5 anos. Isso é clássico, né? Todo mundo sabe. Então, 5 anos prescreveu a dívida dele e ele está limpinho no mercado novamente.
Então, nós sempre colocamos, antes de dar não existe uma métrica, uma palavra exata. Nós temos probabilidades, né, são variáveis que nós colocamos 60% no primeiro ano, 50% no segundo ano, 40% no terceiro ano, né, de recuperação desses 100 mil negativados. E 20% com 6 anos, com 5 anos. Então, tipo assim, você tem essa... nós temos estudos, né? Existe uma ciência, existem economistas da Equifax que desenvolvem esse estudo, né? Mostrando essa métrica ao empresário para que ele possa... Então, quanto mais ágil ele for no início da inadimplência, melhor o resultado. Tem caso no primeiro ano que chega a 75%. Sim. 75%. Sim, porque você negativa ele, você manda o comunicado, nós temos o ID, né, aviso eletrônico de débito, né, que nós negativo, na qual ele vai ser, ó, se em 10 dias você não adimplir o teu compromisso, você será negativado, isso impactará o seu score, tá? Isso nível Brasil, não é só aqui regionalmente não, tá? Então, você tem essas ferramentas, nós temos ferramentas hoje a gente notifica a pessoa por e-mail, por WhatsApp, ID, aviso eletrônico de débito, por carta, a gente acha a pessoa. Antes de negativar ele, nós pegamos essa base e enriquecemos essa base. Por que o enriquecimento é importante? Porque às vezes ele mora em Foz do Iguaçu, mas ele está morando em Curitiba, em São Paulo. Então eu acho ele no Brasil inteiro. Nós temos mais de 240 milhões de CPFs. Nossa, 240 milhões de CPFs, nós temos 210 milhões né? Todo mundo fala esse questionamento, hoje eu vou antecipar. Tem muitos estrangeiros. Olha aí. E estrangeiro também tem CPF. Então nós temos na nossa base quase 240 milhões de CPFs cadastrados. Então nós sabemos de tudo. Então se você colocou você mudou de Foz do Iguaçu, foi para São Paulo, você não vai ficar sem luz, você não vai ficar sem água. Colocou no teu nome, eu te acho. Tem que ter alguma coisa. Então Sim. existe uma inteligência, né, uma IA por trás que busca essas informações, levando cada vez mais algo mais assertivo ao mercado financeiro, ao mercado empresário. E na visão de vocês, qual que é o maior prejuízo invisível assim, para o empresário? Que você... As liminares judiciais é uma delas. Essa que as liminares, essas tutelas que o judiciário... Mais uma vez, eu não estou entrando no juízo de valor. Que é o que você estava falando ali do score, o cara tem um excelente score, Sim. só que tem o oculto, né? Ele tem a tutela, né? Essa liminar que garante para ela, né? Para quem não sabe o que é tutela, na verdade, a tutela na verdade, é um salvaguarda, né? Uma garantia, uma proteção para o inadimplente, para que ele consiga, enquanto eu estou discutindo a minha lead processual, eu quero ter a salvaguarda que eu não vou me negativar, não vou me protestar. Então, isso é o vício, que a gente chama no mundo jurídico o vício redibitório. Sabe? Sim. Aquela casa que você compra com infiltração, aquele carro com defeito, é o vício redibitório, que é o que vem desses clientes redibitório, na verdade. Nada melhor do que ter um advogado falando com a gente, né? Com Né? propriedade. Com muita propriedade. Estamos tendo uma aula aqui hoje, né, Lars? Mas até um dia do futuro advogado também. Também. Vai contar com maior atividade na faculdade hoje. Vai. Graças a Deus já me livrei dessa parte. Aleluia, que bom, acabou. Vamos lá. E me diz uma coisa, sobreviver sem usar dados é possível? Não Acho né? que toda a nossa conversa foi sobre isso, Sim. sobre dados, sobre informação, né? Sim. Hoje o empresário acorda e ele já vai, primeira coisa, ele pega o celular. Né? Antes de ir pro banheiro, ele pega o celular na mão e dá uma olhadinha. Opa, vou ver se, né, chegou algum WhatsApp. Ou tem alguns que tem notificação já, por exemplo, de um site que é importante para ele, que traz uma informação relevante, né? Enfim, e ele acaba consumindo, assim, o dia todo informação, né? Então, hoje, sem dados, sem informação, eu acho que não existe. A pessoa ou é um alienígena, né? Ou não existe aqui no mundo, não tem, né? Eu costumo usar como analogia o seguinte: eu não consigo sair de Foz do Iguaçu sem ligar o Google Maps. É uma informação? É uma informação? Antigamente tinha o guia 4 rodas. Eu precisava de informação. É muito rápido, Então, né? hoje, eu não preciso saber, gente, eu preciso saber o que está acontecendo. É informação, é um jornal. Tudo. Então, é impossível. Eu costumo dizer que acho que você, sem informação, você está com os olhos vedados. Você está com os olhos vedados. Sim. Então, não, acho que hoje não tem. Não tem como, né? A gente vê muita história, né? Antigamente mandava a carta, a pessoa recebia, sei lá, 6 meses depois a carta, sabendo que o primo faleceu.
Hoje, em Já era. segundos, você já sabe que a pessoa, né? Sim. Então, a informação é rápida, é online ali, o pessoal tá ativo. E isso já vem, assim, ó, dessa nova geração. As crianças nascem ali, daqui um pouco já estão... A mãe tá mexendo no celular e o bebê tá ali, ó, do ladinho, olhando o celular, atento. Então, eu acho que não existe. E além né, da informação ser algo tão importante, que agora nós, como Equifax, nós temos agora IA, que é inteligência artificial, agora Sim. literalmente remodelando tudo. Literalmente levando mais informação. Ou seja, IA é um caminho sem volta. Não tem. Não tem como ficar agora sem IA. Hoje, qualquer coisa que você coloca, hoje você digita no Google, a IA já entra e já te digita um texto. Eu quero fazer uma petição inicial cobrando um embargo de declaração. Blá, 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 dá texto bobeado, terá até jurisprudência. Terá jurisprudência. Sim. Então, ou Sim. seja, então hoje a informação hoje é quase que impossível você ficar sem. Hoje tem IA específica só para o meio jurídico. Tem, né? Tem vários especialistas, né? E a gente achava, assim, que era algo do futuro, né? Não, o futuro chegou faz tempo. Já Chegou. Eu acho que a pandemia ela trouxe isso também, né? Sim. Porque antes todo mundo tinha medo até de comprar Online, não sei o uma quê. flor online. Eu Não, li e esses hoje dias- você não compra mais em loja, quase, né? sim. Então, Eu e o Admiro estivemos visitando junto com o nosso superintendente a ViaSoft lá em Pato Branco. Né? Não. Nós tivemos a oportunidade de ter uma palestra, não foi uma fala, foi uma palestra. Sim. Né? O Fábio, que é o CEO do ViaSoft. E terminei de ler o livro dele, eu fiquei maravilhado com o livro dele. O livro dele é maravilhoso. lindo. Ele criou o segundo cérebro. E ele, diante de uma possível morte que ele iria ter, que graças a Deus o salvou, porque é uma mente brilhante. Ele tem uma velocidade anos-luz à frente de muitas pessoas. Ele lançou um livro de IA. Pensa num livro maravilhoso, um livro fantástico, um livro perfeito. E eu aprendi muito, eu comecei a virar a chave com algumas coisas. E aquele livro faz você virar a chave. Sim, Faz faz. você... Preciso dele. Faz você Isso é querer, maravilhoso. assim, ó, meu Deus, eu preciso disso pra ontem, sabe? Então, assim, você não vive mais sem inteligência artificial se você ler aquele livro. Não. Eu já consumi alguma coisa de inteligência artificial, mas agora eu digo assim que, cara, eu sou É tudo. apaixonada. Sim, o Fábio fez eu virar a chave. Meu Deus, assim, O Fábio sabe? É fantástico. incrível, incrível, incrível. Parabéns, Fábio. Quando você tiver uma oportunidade, assim, cara, consuma os conteúdos que ele tem, sabe? É muito bom. É um bom. Entrou na nossa vida e não sai mais. E olha, ele era estagiário Sim. e passou a CEO. Então, assim, é uma história, assim, ó, um case de Papo sucesso maravilhoso. Quando você precisar de um palestrante, enfim, eu quiser ir numa palestra dele, invista, porque vale super a pena. Vamos trazer ele para Foz e vamos trazer aqui já. Vamos, Fantástico. vamos sim. Ó. Vamos divulgar o evento também. Você não cansa de ouvir ele falar. Nossa, é uma Nós ficamos delícia, quase sim. É uma meio dia conversa. conversando com ele, né? Sim, foi assim Você umas 3, passou- 4 horas, eu acho, não- de conversa. Não dá nem sono. Não. E assim, Conversa boa e gostosa. Muito sim, produtivo. tipo, fala mais. Inteligentíssimo. E agora? O que que tá acontecendo? Me conta mais. E o livro é assim. Você começa a ler, você assim, ai meu Deus, vou ler mais um pouco. Sim. Não Ai, mas consegue só mais um parar. pouquinho. Aí quando você vê, já passou a hora. Não, vou deixar um pouquinho para amanhã. É gostoso de E consumir. ele retrata pessoas que nós conhecemos, né, no livro. Sim. Um deles, por sinal, o chefe dele, né, que é o nosso vice-presidente, que é o Itamir Viola, né? Olha. Então, que é o dono da ViaSoft. Então, ele é o nosso vice-presidente lá da CP. Então, ele retrata, tem testemunho, tem relatos do Itamir lá no livro dele. Então, é bacana. Livro muito bacana. É um livro, assim, bem bacana mesmo. Didático. Teve momentos, assim, que eu acabei me emocionando, assim, né, pela história que ele contou ali, mas, assim, ó, indico para todo mundo. Sim. Muito bom. A gente estava falando ali que fazem uma análise, a pessoa sempre pedindo crédito. Sim. Crédito. E aí se encaixa nessa pergunta aqui. O crédito está salvando ou quebrando as empresas? Que não é nesse caso. Né? É o cidadão ali que está Sim. sempre. Mas para as empresas. Essa sua pergunta ela é muito pertinente e muito sensata. Porque, assim, o crédito, com responsabilidade, ele salva o empresário. Vivemos um momento de uma auto-inadimplência. 80% das famílias hoje estão com renda comprometida. Sim. 74 milhões estão com o nome negativado, junto dos birôs de 74 milhões. Um terço da população está inadimplente hoje, negativado. 80% com renda comprometida. Então nós temos 20%. Aí nós temos aposentados. O funcionário público não produz nada, assim, não estou falando assim, né? Não é empresário, não gera, né? Ele é um funcionário público, né? Trabalha para nós brasileiros. A verdade é essa. Então você consegue ver que essa conta não vai fechar. Nós temos uma máquina pública estufada. Não existe contingenciamento de gastos. Nós estamos gastando mais.
Nós temos 20 mil famílias em Foz do Iguaçu dependendo de Bolsa Família. Eu não sou contra a Bolsa Família. É um fator social importantíssimo. Mas nós temos um início, melhor meio e estruturado. fim. Nós não podemos deixar 15 anos uma pessoa com Bolsa Família. Isso demonstra falência. Isso é um colapso. Porque 15 anos... Eu não vejo um programa social desse, eu vou chegar na respondendo a tua pergunta, mas estou falando só um adendo, porque isso impacta lá na frente da economia. Porque eu teria que ter um programa inteligente que faça o seguinte, olha, eu vou considerar um Bolsa Família para o Gilmar, durante 6 meses você vai ter. Empresário, lá que tem bastante região aqui, Cocamar, Cevale, Copavel, olha, eu vou desonerar você, empresário, vou desonerar você num período, mas para que você garanta 500 vagas, porque eu tenho 500 vagas, 500 bocas que dependem do Bolsa Família. Então eu vou desonerar o empresário para que ele contrate essas pessoas. Aí você vê um programa que tem início, meio e fim. Provisório. Mas por incrível que pareça, tem vaga de emprego. Tem, concordo. Tem. Concordo. Só que os caras não querem trabalhar. Não querem. O cara vai ganhar um dinheiro ali que tá Não precisa sentado em fazer casa. nada. Tá sentado em casa sem fazer nada. Sim, concordo. Fica consumindo Então, bet. assim, respondendo, nós não podemos hoje, então, o crédito obtido com responsabilidade é extremamente sensato. Agora, quando ele faz daquilo, puxa, será que quando ele compromete acima do que ele tem condição de adimplir, aí já sabe aquela coisa de roleta russa, literalmente é isso. Sabe? Então, a função nossa é reorganizar, é mostrar para ele, olha, a responsabilidade na análise de crédito, para que você consiga ter a adimplência do que você vendeu, você tem que analisar bem. Você tem que consultar bem, porque senão você vai perder. Se a tua margem for estreita, torna a repetir. Você vai ficar no prejuízo, você não vai lá receber. Sim. E os empresários, eles têm muita dificuldade com a tecnologia? O que vocês estão vendo? Eles estão se adaptando bem? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Hoje, assim, a gente vive nessa geração, né? Como tem comentávamos, os filhos, né? Enfim, né? sim, né? Ainda existe, claro, que você vai pegar alguém Os que é mais analógicos resistente ainda, e tudo mais. Mas, assim, hoje, como falamos anteriormente, ninguém vive sem tecnologia, sem informação, sem essa era digital, né? Então, não tem, assim. Hoje, todo empresário que a gente vai, enfim, ou ele já tem um produto que já está utilizando, não, mas eu faço assim, eu faço assado, né? E a gente sempre leva opções para melhorar cada vez mais essa parte dele, sabe? E o modelo antigo de vendas? Acabou ou não? Eu acho que... Porque a gente tá falando de muita coisa tecnológica, muita coisa boa que acontecendo, né? Essa nostalgia, existe um ar de nostalgia, mas ela não tem crescimento. Um exemplo clássico. Eu gosto de ir na venda do João da esquina, mas é uma venda dos moldes de 70 e anos 80, 70 e 80. Sub 70 e 80. Mas ele não tem aquela organização de um sistema mais futurista, né, de forma de organização, com fluxo de caixa, com nota fiscal eletrônica, né? Então, existe uma nostalgia como um saudosismo, mas não tem futuro, né, ele vai ter até quando a pessoa estiver ali. Até quando o dia que ele fechar a porta ali, já foi, entendeu? Não tem mais. Então, hoje, inclusive, para você ter noção, um empresário, né? Hoje, um empresário que ele, se não se adequar, ele acaba, de uma certa maneira, primeiro que ele compromete o faturamento dele, né? Ele não consegue crescer, ele não consegue contratar. Hoje nós desenvolvemos ferramentas de inteligência de mercado. Então nós colocamos hoje, literalmente, ferramentas de inteligência de mercado que propicia algo para ele de vender mais. Sim. De poder aumentar o seu caixa. Olha, você vende o quê? Eu vendo cimento. Tá? Eu sou de materiais de construção. Por que não descobrir quem está construindo, né? Sim. Então, quem está reformando? Então, são dados que o mercado tem. E que a gente entrega isso para ele. Entendeu? A gente fala que é um círculo completo, né? A gente consegue vender, entregar, por exemplo, o cliente, fazer ele vender com qualidade, com segurança, inteligência. E se ele, né, pecou em algum dado, alguma coisa ali, ainda a gente consegue auxiliar na cobrança. Perfeito. Então a gente tem um ciclo bem completo com relação a isso, sabe? Justamente assim para auxiliar o empresário, né? Para que ele tenha essa questão assim de, opa, será que realmente eu estou amparado com soluções do mercado, com inteligências que o mercado tem, né? E nós, como ACP e Cindy Lojas, né? Nós temos hoje tudo isso, né? Então, por exemplo, o lojista, né?
o lojista hoje, né, as lojas de roupas e calçados, enfim, ele tem que ter, né, uma abordagem diferente na hora de vender. Né? O vendedor ele tem que se reinventar para vender. Porque hoje você não pode mais ficar na frente de loja ali esperando o cliente entrar. Hoje não funciona mais todo assim. Todo mundo compra online também. Não, hoje não funciona. Se ele não tem um e-commerce, uma loja que ele possa vender online, entregar talvez na casa do cliente, ou se, por exemplo, o vendedor ele não tem uma lista, né, ali dos seus melhores, sei lá, 50 melhores clientes dentro dos 6 meses e fazer uma qualificação realmente. Pegar um telefone, ligar para o cliente que está de aniversário. São questões assim que realmente fazem a diferença no atendimento, né? O cliente não quer mais ir lá na loja, ficar com fila, né, esperando o vendedor ir atender. Não. Sim. Hoje... O e-commerce mudou muito, né? Isso, né? Muito. Hoje o Mercado Livre é muito mais eficiente que o Correio. Sim. Sim. Muito mais. Você compra hoje, amanhã, Olha, cedo sim. já tá na porta da sua casa. Eu já estava em Curitiba, eu precisava comprar uma jaqueta que eu queria. Né? Uhum. Ele entregou em 1 hora. Sim. Juro, em 1 hora. Ele falou, esse produto tem em Curitiba, eu te entrego em até 1 hora. Se você não receber em 1 hora, você não precisa pagar. Eles têm um centro de distribuição, né? Legal, hein? Sim. Então, o mercado está dinâmico. O mercado ele não quer esperar. Mas os países de primeiro mundo, as lojas são só para... Mais que mostruário. Mostruário, exatamente. Mostruário. Só para a pessoa ir lá ter a sensação para pegar, para ver. É isso que ele quer. Eu recomendo, sim. A Nike, né? E é o que vai acontecer. Sim, a Nike tem várias lojas, Vai né, acontecer. que são assim. Então tem até um filme que eu assisti outro dia que era chinês, enfim, né? E o que acontecia? O cara estava inventando uma distribuidora, né? Enfim, entregadora, que ele conseguia entregar os produtos lá que os clientes vendiam. E a tática dele era assim, se você não entregasse o produto em tantos minutos, o cliente não precisava pagar. Então, assim, você imagina... Era assim, ó, uma loucura, sabe? E ele tinha a produção de entrega e o pessoal saía de moto, saía a pé, saía a correr. Era assim... E sem querer ele criou um marketing aí, porque a pessoa comprava só pra ver se ele Pra entregava ver. mesmo. Sim, exatamente. É provocativa. Então, imagina, Ela é provocativa. quanto que ele não vendeu? Era, meu Deus do céu. Então... De tudo isso que a gente falou, e ainda a pessoa vai perguntar assim, vale a pena se associar? Nossa. E muito. Meu pai tinha um ditado que dizia o seguinte: cateto fora do bando é comida de onça. E é verdade. Quando você é um pedrisco, todo mundo te pisa. Agora, quando você é uma rocha, quando você se une, você vira uma rocha. A entidade tem essa função de ser uma voz representativa frente ao poder público, frente ao setor privado. Então, a função da entidade vale muito a pena. E não só isso, não só por brigar por seus direitos, não só isso, mas para que você também consiga trocar ideias, câmaras setoriais, saber o que o fulano está fazendo, eu vou crescer, ninguém cresce isolado, você cresce em uma comunidade, nós vivemos em comunidade, não nascemos para viver sozinhos, e a entidade tem essa função de realmente fazer com que, tem cursos como o seu trabalho sozinho, como que eu vou saber de uma FAQ, de um Agile MEI? Isso está na entidade. Sim. A entidade traz benefícios em prol de uma sociedade empresarial. Então, vale muito a pena. E digo mais, tá? O valor que se cobra Por todos os benefícios, né? Não é uma tem, né? pechincha, sabe? Porque você tem muito mais condições, né? Sim, e outra, às vezes você vai numa rodada de negócios e você vende ali muito mais do que a própria mensalidade. Então não tem, assim, é um ROI, né? É. Você vai ter um investimento, mas você tem um retorno, assim, muito maior. Muito maior. Bom, a gente falou das principais inovações, né? Muita coisa tecnológica, Sim. muito benefício. E tem algo que vai ser lançado ou já foi lançado? Não vamos dar muito spoiler aí, né? Pô, nós temos algumas novidades aí. Tem uma delas que virá agora recentemente. A nossa consulta ela vai mudar, né? Alguns pontos. Tudo que foi transacionado no Brasil por DANF, por notas fiscais, tá? Nós já teremos agora cruzado. Então nós teremos um dado mais. Se nós já temos analítico, já é analítico, será mais ainda. Porque, na verdade, nós conseguiremos saber exatamente o que o CNPJ da tua empresa comprou. Se você conseguiu. Então, tipo assim, se você tem um faturamento mensal de R$200 mil e você está comprando 400, Como assim? essa conta não vai fechar. Essa conta tem prazo, né?
como vai ser a adimplência. Então, você vê como você consegue cruzar bem, porque a Danf emitiu uma Danf em São Paulo, chegou aqui em Foz do Iguaçu, e a prazo nós conseguimos saber. Então, você vai ter dados mais analíticos, mais contundentes, para que consiga considerar um crédito ou não. Isso, literalmente, é uma preocupação com o cenário econômico, com a saúde do mercado financeiro, com a saúde da adimplência e com a saúde do empresário. Cartão Então, de tem crédito. Nossa. Tudo, cruza tudo. Cruza tudo. Tipo assim, se você tem uma renda de 20 mil e gasta 40, essa conta não Aonde vai fechar que de tá, novo. da Não vai onde que tá sobreviver, não vai saindo? sobreviver. Né? Então, assim, a gente tá literalmente fazendo um negócio igual a Receita Federal mesmo, cruzando dados mesmo, assim, sabe? Literalmente é isso. É. E tem Não, e o layout dele, intuitivo. quando a pessoa olha assim, já, Na hora. meu Deus, né? Dá pra você olhar assim e brilha os olhos, sabe? Quem Não é nada vê. de outro mundo, né? Nossa, é fantástico, né? Bom, tem muita coisa ali que veio, né, da inteligência artificial. Sim. Então, cara, é a nova era, né? A IA tá dominando, né, e auxiliando cada vez mais em decisões inteligentes. E nessa nova gestão do presidente Mourão, qual que é a maior defesa dele? Ser tecnológico. Ser tecnológico. Ser literalmente futurista. Pensar na entidade local. Pensar em como que eu posso fazer essa entidade crescer. Vamos inovar. E outra, ele é de chacoalhar. Ele gosta de mexer. Ele... Não, assim não. Ele é inquieto. Ele é impaciente, sabe? Sim. Eu já tive a oportunidade de viajar com ele algumas vezes. E ele realmente, ele tá aqui, mas se fizermos isso, ele vai dando várias ideias. Então ele é muito tecnológico. Ele vem do setor tecnológico, né? Além de ser presidente da Associação Brasileira da Indústria Moveleira também. Ele é empresário, Então, ele é da né? Bimate, ele é um Experiência empresário tem renomado. pouca, né? Tem uma boa gestão, tá? E ele é uma pessoa, assim, bastante futurista. Então, vem bem de encontro com o momento que nós estamos vivendo, tá? Ele é muito analítico, assim, sabe? Ele não quer saber só se você vendeu. Não. Ah, Admira, você vendeu, mas o que você vendeu, né? Quais O que as que chances? você vai fazer? Exatamente. O que você vai trazer a mais para esse cliente, né? O que ele pode vender futuramente. Então, cara, Mourão, assim, ó, não tem. Não é porque é o nosso presidente que a gente tá aqui, né, Gilmar, gravando que... Mas olha... É que nós já conhecemos ele há 3 anos. Então, tipo assim, o Mourão, ele não é de gabinete. Ele não é o presidente que fica lá fechadinho numa sala. Não, ele vai a campo. Não, ele gosta de estar no front. Ele gosta de estar Ele lá. tá visitando, ele não Show tem rural, ele Ele vai, anda. Mas Cara, é assim que ele fica sabendo o que tá sim, acontecendo, né? com certeza, né? Então, ele é Então, muito analítico nesse ponto, assim, sabe? não, acho que assim, ele veio pra somar e muito, assim, sabe? Ele já era nosso vice, né? Então, e agora com o presidente, a ACP, né, como é nossa entidade mãe, Sim. ela só tem a abraçar cada vez mais os empresários, né, as entidades, e nós, como os colaboradores, acho que mais ainda. Sim. Gente, que papo gostoso. Obrigado. Mas Eu assim, também achei. a gente tem que encerrar. Ah. Que pena. Tava tão bom. A gente nem viu a hora passar. Eu ia pensar. E, Obrigado. e antes de encerrar, eu gostaria que vocês dois dessem um conselho para quem está nos assistindo, Sim. né, para o empresário. Pode olhar para aquela câmera e assim, fala o que vocês quiserem, fique à vontade. Eu acho que assim, primeiramente o empresário ele tem que realmente estar atualizado, buscando informações relevantes no mercado. Ele não pode estar estagnado e vendo realmente as informações que estão muitas vezes escondidas, né? A poeirinha que está lá embaixo do tapete, ele tem que dar uma puxadinha e olhar, porque senão, né, no futuro ele não vai sobreviver. E realmente ele vai, quem sabe, estar numa daquelas empresas que está em RJ, né? E não é isso que a gente quer. A gente, como entidade, a gente quer apoiar e auxiliar, né, no que for preciso. Tanto que a gente tem aí uma seleção de benefícios maravilhosa, né, que ele pode oferecer, né, para os colaboradores, em tudo, sabe? Eu acho que a gente, assim, acolhe o empresário, assim, de ponta a ponta. E é esse o nosso papel. Conte conosco. O empresário, ele tem que analisar um ponto de vista de investir na mão de obra dele, qualificar. O cliente hoje ele está mais exigente. O cliente, se você atender ele mal hoje, ele não volta mais. E pior, ele vai analisar você no Google lá, ó, fui mal atendido. Não tem coisa pior do que aquilo. Ele leva para 30. Não, ele leva para a alma dele, entendeu? Ele vira um ranço. Então, assim, se você não qualificar a tua mão de obra, eu, por exemplo, se eu vou em um lugar que sou mal atendido, eu não volto lá. Então, empresário, invista em qualificação, invista em mão de obra, invista na educação do seu colaborador. Quem ganha é você. Você vai dobrar teu faturamento. Eu trabalho numa instituição que
preza, que entrega para nós treinamentos. A ACP hoje, ela é uma casa fantástica, que dá oportunidade de crescimento. E eu faço o meu trabalho bem feito porque gosto do que faço, mas porque a empresa me dá uma retaguarda. A empresa investiu no Gilmar, a empresa investiu na Dilmira. O empresário faça, mas não existe receitas. A receita do bolo quem faz é você. Investe em dados analíticos, investe em inteligência artificial, investe em educação, investe em benefício do teu colaborador. Com certeza quem vai ganhar é você. Sucesso. Eu acho que todas as empresas deveriam investir, né, e ter assim a certificação Great Place to Work, Sim. né? Porque Nós isso temos é um isso. diferencial muito grande, sabe? Nós como a CP assim, ó, a gente não tem, sabe? É muito importante e não é só um selo. Sim. É o que a gente vive no dia a dia. Então, se todo empresário olhasse para isso, né, cuidasse do colaborador, eu acho que o cuidar do cliente é assim, é algo assim que você vai fazer como se fosse uma troca, por amor, por paixão. Então, empresário, faça isso. Não é trabalho, não é prazer, é Não, alegria, né? não, né? A gente. É porque o funcionário, ele tem um exemplo, né? Claro. Se o patrão não der um bom exemplo, não der cuidado, Sim. como é que ele vai estar Concordo. empolgado em fazer as coisas, né? Concordo. Não Eu faz, acho que é um conjunto em equilíbrio, né? Sim. Temos pressão normal. No ambiente corporativo, a pressão é normal. Mas eu acho que quando você tem pressão, sabendo que você tem suporte, retaguarda, compensa. Pior Sim. quando você não tem. Você assume uma coisa que não é sua. Sim. Até o foguete tem pressão, né? E ele vai longe. E agora dá ré. Exatamente. Ela, mano. Bom, gente, muito obrigado por terem Opa, eu que participado, agradeço. aceitado o convite. Pra nós é um Mas prazer. eu acho que ficou bem claro que quem vai sobreviver, né, não basta só o trabalho duro, Não. né? Não é só isso. Então é preciso trabalhar com estratégia. Sim. E a Associação Comercial do Paraná está aqui para isso, né? Vocês viram tudo que eles apresentaram aqui para vocês. Vocês podem estar acessando o site também da ACP e só não cresce se você não quiser. Né? Muito obrigado mais uma vez Eu que e agradeço. até a próxima com um assunto como esse.